O teatro tem uma função muito importante na formação de uma criança. Auxilia no crescimento pessoal e cultural como um todo. Nos dias 3 a 9 de julho, Itajaí cedia a Festinfante, Festival de Teatro e Artes Integradas para a Infância. Artistas catarinenses e também de outras partes do país participam do evento com atrações que, além do teatro, incluem literatura, música, cinema, artes visuais, além de brincadeiras e também espaços de convivência. A programação tem apoio da Fundação Cultural de Itajaí e é gratuita, com ações no Sesc, praças e escolas da cidade. Os detalhes a gente confere agora no Viva Voz, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Junto comigo, a acadêmica de jornalismo, Isabela Correia. Boa tarde, Isabela. Boa tarde e boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/VivaVozUnivale, e também pelo nosso Instagram, no @VivaVozUnivale. Bom, Andréia, pra gente entender um pouquinho então, né? Seja bem-vinda primeiramente ao nosso programa. A gente vai falar então um pouquinho o que é o Festinfante, como é que surgiu essa ideia que é voltada especificamente para as crianças. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. Bem, o Festinfante surgiu de um desejo, basicamente, de promover a arte na infância. Então, ele nasce da vontade de atender um público e uma demanda, né, que a nossa cidade tem, que as cidades em geral têm, e é um público comumente não muito contemplado em eventos, em festivais, né, em iniciativas de uma forma geral para esse público. As políticas públicas culturais não contemplam a infância, né, não priorizam a infância de uma maneira geral. Assim como os produtores culturais, programadores, curadores, financiadores de cultura, né, também não tem na sua mais alta pauta iniciativas para a infância. Certo. Bom, e onde vai acontecer a programação do Festinfante? Bem, o Festinfante acontece no Sesc, a maior parte da sua programação acontece no Sesc Itajaí, em escolas com algumas oficinas, né, e praças da cidade. E existe idade mínima de crianças que podem participar desse evento? Na verdade, essa primeira edição, a ideia é contemplar crianças de 2 a 12 anos de idade. Mas eu diria que essa primeira edição, ela contempla de fato uma faixa etária de 4 a 10, 11 anos de idade. Bom, Andréia, e a programação do evento, então, como a gente falou no comecinho do programa, conta com oficinas, brincadeiras, espetáculos, né? O que mais que vai ter durante esses 7 dias do Festinfante? Bem, são 7 dias de uma programação bem intensa. Vou abrir aqui a minha colinha. Sim. A gente começa o Festinfante com 2 dias, né? Ele está acontecendo agora de segunda a domingo. Então, ele se iniciou com a segunda e a terça-feira, com sessões de cinema, que acontecem em 3 sessões por dia no Sesc, que é uma parceria do Festinfante com a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que inclusive está acontecendo também nessa semana. Ah, bacana. Então, a gente começa com as sessões de cinema e com as oficinas, 3 oficinas que acontecem em escolas da rede pública de ensino. Depois a gente segue com os espetáculos teatrais, com intervenções literárias. A gente tem uma oficina brincadeira de bolhas mágicas gigantes, que acontecem também 2 rodas dessa brincadeira oficina. E temos um lançamento de livro no domingo e uma feira literária acontecendo a semana inteira, de segunda a sexta, no Sesc, o dia inteiro, das 8 às 19 horas. Bem legal. E, Andréia, quem que são os artistas que vão participar do Festinfante nas peças teatrais? Bom, nos espetáculos teatrais, mais especificamente falando, a gente tem 6 grupos coletivos da cidade de Itajaí. A proposta nessa primeira edição era justamente em razão de que nós temos vários grupos de teatro na cidade, dos quais, se não me falha a memória, 12 deles têm trabalhos dedicados ao público infantil, né? E trabalhos muito bacanas, trabalhos que
alguns que acabaram de estrear e outros que já têm uma trajetória ou já estão no repertório do grupo há 10, 12 anos. Então, a ideia era justamente que a maior parte da programação dos espetáculos teatrais fosse realizada por grupos da cidade, e isso realmente, né, se confirma. Então, a gente tem 6 grupos da cidade que se apresentam com espetáculos teatrais, intervenções literárias, uma vivência multimídia também. Uhum. E quem são as pessoas que estão por trás do Festa Infante, nessa organização, além de você? Bem, eu faço a coordenação geral do evento e a gente tem na coordenação de comunicação e é também o responsável pelo projeto gráfico, o Daniel Oliveto, que é um grande parceiro nessa realização. Desde quando o projeto surgiu, lá no que eu falei, Dani, tenho esse desejo, vou colocar esse projeto no papel, né? Desde então, ele é um grande parceiro nessa realização. Foi o Daniel que fez essa revistinha e também o site, não é mesmo? É verdade. O Daniel é responsável pela... ele faz a coordenação de comunicação, é responsável por todo o projeto gráfico. Então, ele desenvolveu a revista, que tem toda a programação do evento, e também o site do Festa Infante. Uhum. E onde é que está sendo distribuída essa revistinha? Então, a gente fez uma ação de lançamento dela num evento realizado por uma amiga parceira, que aconteceu ali na praça, aquela praça da Beira Rio. A gente fez ali num dia de muito movimento, né? As primeiras distribuições, mas ela circulou pela Secretaria de Educação, pelas escolas da rede pública e pelas escolas particulares também. E a gente tem ela distribuída em vários pontos da cidade, né? Como biblioteca, Casa da Cultura, Teatro Municipal, enfim. E a gente fez uma produção delas também para as crianças que vão frequentar o evento. Ela foi feita, na verdade, né? Ela tem inclusive essa cara. Ela foi feita para a criança, na verdade. Andréa, deixa a gente dar uma mostradinha para quem tá na TV, ó. Essa aqui é a arte da revistinha. E aproveitando para falar, esse é o primeiro festival que é voltado para crianças, né? Que você está participando, coordenando. Mas você já participou de outros eventos que você coordenou também? Sim, eu já coordenei em Itajaí outras 2 edições de festival de teatro, mas nunca um festival, né, ou uma iniciativa maior, voltada, pensada para a infância, né? Para esse público. Até te questiono sobre isso, porque eu queria te perguntar qual é a tua visão sobre as pessoas, né? Os moradores aqui de Itajaí. Eles são bastante engajados com o teatro? Bem, as pessoas sempre perguntam, a minha área de atuação é o teatro, né? Eu sou atriz, produtora cultural, também realizo produções de outros trabalhos que não são meus trabalhos, de outros coletivos, outros artistas, na área de literatura, de dança, de música, né? Outras áreas, enfim. Mas, como você me perguntou, mais especificamente falando do teatro, a gente tem sempre que fazer um esforço para chegar ao público, porque as pessoas, de uma maneira geral, as pessoas se querem ir ao cinema, se querem, né, saber o que está acontecendo em outras áreas, elas procuram, elas vão atrás, né, elas fuçam a internet, as redes sociais. E o teatro é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, poxa, mas já aconteceu? Você já se apresentou? A gente não soube, né? Não há divulgação. Não, há divulgação, né? Mas as pessoas, de uma maneira geral, esperam às vezes que a gente bata lá na porta, né? Que a gente insista. A gente está sempre convidando, sempre insistindo. A gente não se cansa, é um trabalho incansável, né? Mas de uma maneira geral, as pessoas... De uma maneira geral, eu te diria que é sempre um trabalho de formiguinha, trazer esse público para o teatro. Você diria que falta um pouco de interesse? Falta. Mas aí eu fico surpresa, por exemplo, quando a gente vê o Festa Infante, em 3, 4 dias de agendamento, a gente conseguiu praticamente esgotar todas as sessões que serão realizadas, salvo algumas exceções ou algumas atividades que têm uma idade mais específica, uma limitação nesse sentido,
o festival, em 3, 4 dias, conseguiu realizar os agendamentos, lotando praticamente as suas atividades. Ah, bem bacana. Bom, em geral, as peças voltadas ao mundo infantil, elas recebem maior número, né, de pessoas do que as que são voltadas ao público adulto. Isso foi algo que motivou a organização a fazer um evento dessa magnitude em Itajaí, voltado para as crianças? Não, não é essa a motivação, não. Acho que o caminho é o contrário, né? Não é porque a gente que trabalha com público infantil, com trabalhos, né, dedicados à infância e a esse público, a gente, como faz muito escola, né, apresenta-se escola ou traz a escola e os alunos ao teatro, a gente viaja festivais de teatro não só dedicados a esse público, né, mas em geral, e que também tem na sua programação espetáculos infantis. Mas não é verdade que a gente pensou o festival porque achou que já tinha um público garantido. Não, eu acho que é o contrário, na verdade. A ideia é promover mais a arte na infância de uma forma geral. É promover esse encontro, né, tão necessário, tão importante, tão necessário e tão urgente que é a arte na infância. Andréia, esse evento ele é gratuito e ele também tem o apoio da Lei do Incentivo à Cultura aqui de Itajaí, né? Como que você vê esse apoio da Fundação Cultural para um evento como esse? Bem, o Festa Infante, essa primeira edição, ela só está sendo possível porque ele é um projeto cultural aprovado através do edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Itajaí. Então, ele acontece com o patrocínio da Prefeitura, através da Fundação Cultural, por intermédio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E tem, né, como empresa patrocinadora, a partir da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a APM Terminus. Então, essa edição, ela é realizada única e exclusivamente com este aporte. E, é claro, com vários apoios. A gente tem apoiadores também, né? Tem o SESC, a gente tem a Companhia Mútua, que nos dá um apoio com as questões, equipamentos de iluminação. A gente tem uma equipe trabalhando, né, que também está investindo né, que são pessoas realizadoras, fazedoras, que querem estar junto, que estão investindo o seu trabalho, porque a gente está já pensando, costurando uma segunda e outras próximas edições. Bom, e como você disse, essa é a primeira vez que Itajaí recebe o Festa Infante, né? Qual que é a expectativa da organização com o evento? Então, a expectativa Andréia, tenho a expectativa de me divertir muito, espero ansiosa. A infância que há em mim quer se divertir muito, espero isso com Festa Infante. Mas a nossa expectativa como eu já disse anteriormente, iniciar uma caminhada, uma trajetória de um evento que tem o desejo de promover a arte na infância e que realiza nesse momento um evento que é inédito em Itajaí, né? A gente já tem em Itajaí um evento mais voltado para a literatura infantil, que é o Felisc, que acho que esse ano realiza a sua 3ª edição. Mas, assim, um evento que integra e que busca esse encontro das artes voltadas a esse público é inédito, né? Então, a gente espera... a gente tinha essa expectativa e essa dúvida de público, que eu já disse para vocês, né? Hoje a gente já sabe que se tivesse o dobro de programação, nós teríamos o dobro de público. Então, a gente já se programa para um segundo evento e pensando em estratégias de dar continuidade e sustentabilidade para um evento que a gente já sabe que precisa crescer. Nasceu já precisando crescer. Bacana. Bom, a gente já tá num papo aqui bem legal com a Andréia Rosa, que é produtora cultural e também coordenadora do Festa Infante. A gente vai para um intervalinho rápido e já voltamos aqui com o Viva Voz. Estamos de volta hoje falando sobre o Festa Infante aqui no Viva Voz. E a nossa convidada é a Andréia Rosa, a coordenadora desse evento que acontece a partir do dia 3 até o dia 9 de julho.
Bom, André, a gente vai falar um pouquinho agora da programação, né? E nos 3 primeiros dias ali do festival, diversos grupos escolares podem agendar suas participações nas sessões de cinema infantil, né? Quais filmes que serão passados e como que foi feita essa seleção? Bem, as sessões de cinema, elas acontecem em parceria com a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que esse ano realiza a sua 16ª edição. Então, no Festa Infante, nós estamos exibindo, nessa parceria com a Mostra, filmes de curta-metragem que circularam pela mostra do ano anterior, a 15ª Mostra de Cinema Infantil. Então, a gente selecionou entre 14 filmes, né, de curta-metragem. A gente selecionou alguns deles e, de acordo com a idade das crianças, né, em que foi acontecendo o agendamento, alguns ainda acontecem, mas à medida que os agendamentos foram acontecendo, a gente foi direcionando faixas etárias parecidas para cada sessão, né, para fazer a escolha do conteúdo a ser exibido. Legal. Bom, e ao longo da programação, o público também pode visitar a Feira Literária do Sesc, né? O que vai ter nessa feira, né? Isso, a Feira Literária do Sesc, que está acontecendo agora de segunda a sexta-feira, o dia todo, das 8 às 19 horas. Lá a gente pode encontrar um recorte da produção literária para a infância e para os educadores também. E durante a feira é aberta, a visitação, né, das escolas, a gente costuma inclusive convidar e orientar que à medida que as escolas venham para ou para a sessão de cinema ou para alguma apresentação agendada, que elas venham um pouco antes ou que já venham programadas para passar pela feira, né, antes ou depois da apresentação. E durante a feira, esses livros podem ser comprados, né? Estão sendo vendidos a valores bem acessíveis, aí entre 12, 15 e 30 reais. E são livros novos? Tem livros novos e tem livros que já estão no mercado, que já estão em segunda, em terceira edições. A gente tem mais de uma editora, em torno de 4 editoras e livreiros que estão, né, juntos realizando a feira. Entre várias faixas etárias, no caso. Sim, sim. Isso bom, a gente queria saber um pouquinho como é que vocês trabalham para definir as atrações que vão ter no Festa Infante. Ah, sim. Nessa primeira edição, ela tem a Silvana Rocha e a Caroline Carvalho como curadoras, né? As duas são... A Carol é atriz, é professora, é escritora, também escreve literatura para a infância. A Carol é artista... A Silvana, perdão, é artista visual, é arte educadora, tem um ateliê, né, de artes em Itajaí. As duas têm esse olhar bem sensível e têm experiência, né, trabalham com o público infantil. E as meninas são responsáveis... Primeiro a gente conversou, né, para elas entenderem qual era a nossa primeira proposta para o evento. E aí elas são as responsáveis por selecionar, né? Elas fazem a curadoria, foram as responsáveis por selecionar o que estaria dentro na programação, né? Então, elas procuraram, dentro do material que a gente tinha, como eu falei, a proposta é que boa parte da programação se desse com os grupos da cidade, né? Então, a gente recebeu o material, fez um chamamento público, recebeu o material daqueles grupos e coletivos que tinham trabalhos dedicados, né, à infância e que tinham interesse em participar. E, a partir daquele material, elas fizeram uma seleção tentando contemplar uma diversidade de estéticas, de linguagens e também tentando contemplar a maior faixa etária possível, né, dentro daquela idade ali de 2, 3 a 12 anos de idade. E quantas crianças, em média, a organização calcula que irão passar pelo Festa Infante? A gente estima que a primeira edição, o primeiro Festa Infante, deve atender a 2.000 pessoas. Nossa, é muita gente. Os agendamentos, né, as oficinas, as atividades que vão acontecer ao ar livre, nas praças da cidade, a gente estima que em torno de 2.000 pessoas é o que nós teremos de público. Que legal. E as inscrições vão até quando? Então, as inscrições
as oficinas, né, que já estão com as suas inscrições esgotadas, os espetáculos e as sessões de cinema que estão acontecendo, embora elas tenham sido abertas para agendamento e a maior parte dos agendamentos já esteja encerrado, o público espontâneo, né, aquele que não vem em grupo, que vem sozinho, enfim, o público espontâneo, a gente tem uma reserva, um lote de ingressos para esse público espontâneo e que pode ser retirado 1 hora antes de cada atividade no local. Bom, Andréia, e o público-alvo, então, desse primeiro festival são crianças de 2 até 12 anos, né? Isso. Mas também familiares, professores e também educadores. Como que você vê o papel dos pais e dos educadores na criação de uma relação mais próxima entre a criança e a cultura? Bom, primeiro queria, como você falou, lembrar que o festival foi pensado para crianças entre 2 e 2 anos de idade e os seus pares, sim, né? Pais, professores, educadores, a família, né? A ideia é essa. Inclusive, a gente tem atividades que a gente está fazendo e vai continuar fazendo, né, um esforço para que a criança esteja com a família. As oficinas de bolha mágica, oficina brincadeira de bolhas mágicas gigantes, a ideia é que cada criança faça com pelo menos, né, um pai, um tio, um irmão, um padrinho, né, uma criança e um adulto, porque a ideia é trazer para esse momento. A gente tem uma programação toda durante a semana, que provavelmente as crianças vão frequentar mais com seus professores, né? Porque são dias e horários de escola. Mas toda a programação de fim de semana, a gente deseja é que pais e filhos, né? Crianças e adultos venham compartilhar desse momento juntos, né? E é claro, sim, pais, professores, educadores, eles têm toda a responsabilidade, né? Nessa relação, criar essa relação, em apresentar, né, arte aos seus infantes, né? E importante lembrar que a criança que não teve contato com a arte, né, que não consumiu o bem cultural, não frequentou esses espaços na infância, mais dificilmente vai consumir, né, arte, cultura, ou ter interesse por isso quando adulto. Então, é muito importante que se apresente a arte para a criança ainda, né, bem pequena, ainda na primeira infância, de preferência. Bom, e dentro da programação, no domingo será o lançamento do livro Suspiro, do Rodolfo Lemos. Quem é esse escritor, Quem né? é esse menino? Sim, qual é a história dele? Bom, o Rodolfo é ator também, escritor, poeta, dirige, escreve também algumas coisas para teatro. E ele se apresenta na quarta-feira, esse é um trabalho do Grupo Risco, né, que o Rodolfo integra. O Grupo Risco se apresenta na quarta-feira com o espetáculo Suspiro. E no domingo, o Rodolfo, autor do texto, faz o lançamento do livro. Então, ele nasceu, o Suspiro nasceu primeiro como literatura, né? Mas antes de chegar ao público, né, como literatura, ele já chegou adaptado para o teatro. Porque o espetáculo Suspiro, acho que já tem 1 ano... uns 8 meses que fez as primeiras apresentações e agora chega ao seu público como literatura impressa. E sobre o que fala o livro e essa peça também? Então, o Suspiro fala de um menino chamado, que é o Suspiro, que nasceu com o dom de fazer comida. Então, em algum momento, e o pai dele tem uma fábrica de comidas, né? Mas é uma fábrica que produz e vende comidas. Em algum momento, ele se dá conta de que o mundo tem fome, né? De que as cidades e as pessoas têm fome e faz uso desse seu dom de criar comida, né? Para sanar a fome das pessoas. E aí tem todo um conflito, né, do pai que se preocupa com isso porque ele não pode dar comida às pessoas, porque ele quer e precisa vender, né, tem uma fábrica, enfim.
E aí o Suspiro, enfim, gira em torno deste conflito entre pai e filho e de uma mãe que já não está mais entre eles. Legal. Bom, Andréia, a gente já está indo para o finalzinho do programa. Queria que você falasse, então, qual é a principal mensagem que esse festival quer trazer para o público e para essas crianças? Na verdade, meninas, eu diria que não é uma mensagem necessariamente. O desejo do Festa Infante é promover mais arte nas nossas vidas, sobretudo arte na infância, né? É fazer esse encontro, é um esforço em diminuir as distâncias, né, entre a arte e o seu público. Então, quer promover o encontro entre as artes, entre a arte e o seu público, entre a arte de Itajaí, que se faz aqui ou que recebe aqui, e a cidade, né? Eu diria que é isso. Certo, então a gente agradece a sua participação, Andréia. Hoje a gente está falando aqui sobre o Festa Infante, o Festival de Teatro e Artes Integradas para a Infância, que vai acontecer entre os dias 3 a 9 de julho. Muito obrigada pela participação. Obrigada, eu agradeço o convite. Bom, e obrigada a você que nos acompanhou em mais um Viva Voz. Lembrando que sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 pela rádio e também pela TV Univale. Viva Voz, as suas ideias em alto e bom som. Tchau.